Rubi, capítulo 02. Heitor fica surpreso quando Rubi o cumprimenta e pede desculpas por não ter tido a oportunidade de conhecê-la antes. Rubi se apresenta como amiga de Maribel e comenta que ouviu coisas muito boas sobre ele. Magda demonstra preocupação com Maribel e acaba revelando a Arthur que Heitor ainda não sabe do problema das pernas da filha. Arthur fica furioso e questiona Magda, que explica entre lágrimas que só descobriu o assunto ontem. Heitor apresenta Alessandro a Rubi como seu amigo, e os dois trocam olhares curiosos. Dona Lola pergunta a Cristina se já conhece a amiga de Rubi e comenta sobre os presentes que a irmã está recebendo. Heitor encontra Maribel e não percebe o aparelho na perna dela. Ele apresenta sua namorada a Alessandro como a mulher que ama. Maribel questiona Rubi sobre não ter contado sua condição a Heitor. Rubi responde que só ela poderia contar. Percebendo que Maribel tem dificuldade para sentar, Heitor tenta ajudá-la e descobre seu aparelho na perna. Ele pergunta se ela se machucou. Maribel e Rubi trocam olhares, deixando Alessandro desconfiado. Rubi leva Alessandro para o outro lado e explica a situação de Maribel. Chorando, Maribel pede desculpas a Heitor por não ter contado antes, alegando medo de perdê-lo. Heitor questiona a falta de confiança e relembra que pensava que poderiam falar tudo durante suas conversas por correspondência. Maribel lamenta não ter contado antes e conta que precisará usar o aparelho a vida inteira. Alessandro revela a Rubi que é ortopedista e espera ter a chance de conhecê-la melhor. Heitor garante a Maribel que está ao lado dela e que se apaixonou por seu interior, por isso não a deixará. Cristina comenta com Rosário que Rubi tem saído muito com sua amiga. Rosário demonstra desagrado pela amizade, considerando a diferença delas. Heitor pergunta a Alessandro se Maribel poderia passar por cirurgia e comenta que percebeu o quanto a condição a entristece. Alessandro diz que precisa estudar o caso e questiona se a deficiência de Maribel seria um problema para Heitor. Ele responde que não, e conta que o verdadeiro problema foi ela ter escondido a situação. Rubi pede desculpas a Maribel por não ter contado a Heitor sobre sua condição e diz que a amiga precisa aprender a lidar com suas dificuldades. Arthur e Magda ficam aliviados ao ouvir Maribel dizer que Heitor é compreensivo. Ela agradece a Rubi, dizendo que a amiga a ajudou a enfrentar Heitor. Arthur comunica a Rubi que, por sua amizade com Maribel, decidiu ajudá-la pagando a sua faculdade. Maribel e Rubi se arrumam para o jantar, e Maribel percebe o interesse de Rubi por Alessandro. Heitor chega e pede que Rubi e Alessandro os deixem a sós. Alessandro pergunta a Rubi quais são as características de um homem para ser seu namorado. Heitor elogia Maribel, mas Rubi os interrompe para avisar que o jantar está pronto. Arthur questiona Heitor sobre não ter convidado seus padrinhos para o jantar. Heitor explica que ainda não teve tempo. Ele avisa que quer uma relação séria com Maribel. Rubi e Alessandro passam pelo jardim, e Rubi tropeça na piscina. Alessandro tenta ajudá-la e acaba caindo junto. Magda observa os dois, desaprovando a situação. Maribel e Heitor ficam sabendo da queda e correm para ajudar. Rubi comenta sobre a queda, fazendo uma comparação infeliz com Maribel, deixando Alessandro surpreso, mas Heitor e Maribel interrompem a conversa. Rubi pede para passar a noite na mansão, e Maribel concorda, embora Magda fique incomodada. Heitor confessa a Maribel que se sente bem ao seu lado e os dois se despedem com beijos. Dona Lola questiona Cristina sobre Rubi ligar tarde, avisando que não vai dormir em casa. Cristina pede discrição e diz que Rubi terá que dar explicações. Heitor aconselha Alessandro a investir em Rubi, deixando-o pensativo. Maribel conta a Rubi que não conseguiu dormir de emoção, pois Heitor a convidou para o campo de golfe. Alessandro comenta com Heitor sobre seu desejo de trabalhar e que amanhã mesmo irá ao Hospital Boa Ventura. Heitor sugere que ele dê prioridade a Rubi. Alessandro confessa que gosta de Rubi e conta que nunca sentiu isso por ninguém. Rosário fica incomodada ao saber que Rubi dormiu na casa de Maribel. Heitor chama Maribel para jogar golfe, mas ela recusa devido ao problema na perna. Rubi pede que ele a ensine, para incentivar Maribel. Alessandro aparece e se oferece para ficar ensinar Rubi enquanto Heitor fica com Maribel. Ele entrega a Rubi uma agenda e pede que ela anote as características que um homem deve ter para conquistá-la. Paco se irrita com Raul, que comenta que poderia ficar com qualquer mulher, inclusive Rubi, por quem ele é apaixonado. Cristina conta a Dona Lola que vai dizer à mãe que Rubi ligou apenas para acalmá-la. Lola suspeita que Rubi possa ter um namorado secreto. Arthur questiona Heitor sobre levar Maribel para jogar golfe, lembrando da deficiência da filha. Maribel tenta acalmar o pai e explica que Heitor está ajudando e que se sente capaz ao lado dele. Cristina conta para a mãe que Rubi ligou avisando que está bem. Rosário demonstra desconfiança. Arthur declara que Maribel é tudo para ele e avisa que não perdoaria se a machucasse.
Heitor garante para Arthur que ama Maribel e que estão conversando há 7 meses. Maribel se preocupa com a conversa entre pai e o namorado e comenta com Magda sobre o ocorrido no campo de golfe. Rubi chega à vila com Alessandro, despertando curiosidade dos vizinhos. Dona Lola corre contar para Cristina que o carro que Rubi chegou não é de Maribel. Alessandro afirma a Rubi que, assim como ela não se relacionaria com o podre, ele também não se relacionaram com uma interesseira.